que ponto chegamos? O teto dos salários do Brasil é os vencimentos, né, dos ministros do STF, mas vale a gente lembrar que a dinâmica de como funciona o orçamento do Poder Judiciário no Brasil, ele é completamente próprio, ou seja, ele tem... Hoje, no ano de 2022, conta-se com mais de 50 bilhões de reais. E a dinâmica é a seguinte: tudo aquilo que não é gasto deve retornar para o erário, né, para os cofres públicos, porque tudo isso é dinheiro da população que sai do seu bolso para pagar essa conta toda. E o que o Poder Judiciário acaba fazendo? Ele nunca devolve dinheiro, ele acaba gastando com coisas que são completamente desnecessárias e completamente desvinculadas da realidade brasileira. Como é colocar mármore nos seus prédios, fazer prédios cada vez mais suntuosos. Isso aí só para a gente ter noção de como é que funciona o orçamento do judiciário no Brasil, cara. Aliás, você comentou desse descolamento, né, da elite com os anseios da população. Você acha que dá para traçar um paralelo, por exemplo, com toda a legislação relacionada aí à cultura, né, recentemente aprovada? Então a gente teve a Lei Aldir Blanc II, a gente teve também a Lei Paulo Gustavo, que de certa forma aí contrariando, né, esse movimento, esse necessário movimento, né, de amparar a população mais vulnerável, acaba separando bilhões de reais do orçamento para uma elite, que é a elite cultural, a elite artística. A parte mais triste disso tudo é que existe uma ruptura gigantesca dos vencimentos de um ministro do Supremo, que agora beira quase 50 mil reais do resto da população brasileira. E quando a gente vai falando nesses números aqui, a gente está prevendo para os próximos anos um gasto de mais de 5 bilhões de reais. As pessoas às vezes não têm muita noção, né? Mas, por exemplo, senhores, 1 milhão de segundos, se a gente fosse fazer uma equiparação com o tempo, né? 1 milhão de segundos é igual a 11 dias. 1 bilhão de segundos é igual a 32 anos. O nome muda uma letra de milhão para bilhão, mas é um valor exorbitante que sai do bolso do cidadão e não retorna em benefício maior diante, né, dos disparates que a gente vê no Poder Judiciário. Tem uma outra comparação que também faria sentido, que é o seguinte: o último orçamento, né, à disposição do ex-ministro da Infraestrutura, né, o ministro Tarcísio, agora candidato ao governo do estado de São Paulo, era de 8 bilhões de reais. E olha a transformação que a gente teve no país, né, Caio? Se com 8 bilhões foi feito todas essas obras finalizadas nos antigos governos, imagine aí com um orçamento de 50 bilhões de reais. Disso fica 700 para o STF e 1,6 para o nosso STJ. Pois é, né? E olha, só para a gente fechar, já que a gente falou de transformação, a gente vê aí o nosso Congresso Nacional se mostrando completamente submisso às demandas do STF. Então, Conrado, a pergunta é muito simples. Alguma chance dos nossos ínclitos parlamentares reverterem esse aumento de 18% no voto? Eu acho muito difícil, já que quem é que julga os nossos parlamentares, né, Caio? Senão o STF. E com isso, como tu bem falaste, tem todo esse efeito carona, porque são todas as outras carreiras jurídicas que serão beneficiadas com esse aumento, mas também todos aqueles ligados ao poder legislativo aí como um todo. É grave, Caio, grave. Pois é. Bom, esperamos aí, né, afinal de contas a esperança é a última que morre, que os nossos parlamentares, eles de fato façam a coisa certa, ainda que a votação esteja prevista só para depois das eleições, né, o que torna a situação ainda mais impossível. Né? Como ocorre em todo santo ano, é no apagar das luzes que eles fazem essas modificações, até mesmo para não ter um custo público muito grande. Tá certo. Bom, Fernando Conrado, mais uma vez, muitíssimo obrigado aqui pela sua presença no Boletim Coppola.